O confessionário que negocia pecados. Toda catedral é uma casa de Deus, mas algumas casas guardam quartos que ele não visita mais, na Catedral de Nossa Senhora das Dívidas Esquecidas. Uma construção gótica que se erguia como um esqueleto contra o céu cinzento da cidade. Havia um desses lugares, não era um altar profanado nem uma cripta esquecida, era o terceiro confessionário à esquerda, um cubículo de madeira escura e gasta que ninguém mais usava, ou melhor que os padres, não usavam mais os fiéis. No entanto, o conheciam bem. Eles vinham nas horas mais escuras da noite, não para buscar o perdão divino, mas para fazer negócios. A irmã Inês, uma jovem cuja fé ainda tinha o brilho da inocência, começou a notar o padrão. Os mesmos paroquianos ricos, cujas vidas eram tapeçarias de escândalos públicos, saíam daquele confessionário com uma leveza nos olhos, uma paz que não parecia merecida. Enquanto outros, os pobres, os desesperados que entravam, buscando um último fio de esperança, saíam com os ombros curvados, sob um peso invisível, seus rostos marcados por uma culpa que não lhes pertencia. Ela sentia uma dissonância na arquitetura espiritual da catedral, um desequilíbrio que manchava a santidade do lugar como uma mancha de vinho em um altar de linho branco. Movida por uma coragem que beirava a insensatez, Inês se escondeu nas sombras perto do confessionário. Em uma noite fria, ela viu um industrial poderoso, um homem cuja avareza deixara centenas de famílias na miséria, entrar no cubículo e confessar não com arrependimento, mas com a arrogância de quem acerta uma conta. E do outro lado da treliça, uma voz respondeu, não a voz de um padre, mas um sussurro antigo, como a própria pedra, um som de seda rasgando e areia caindo. A voz não ofereceu penitência, ofereceu um contrato, apagar o pecado da história, remover a mancha da alma e da memória coletiva em troca de um preço. O industrial não pagou com dinheiro, ele pagou com o pecado de outro. Um pequeno furto cometido por um pai desesperado para alimentar seu filho. E ao sair do confessionário, o homem rico parecia mais leve, enquanto em outra parte da cidade, o pai sentia o peso esmagador de uma ganância que não era sua Inês. Compreendeu. Então a natureza profana daquele lugar era uma bolsa de valores para a danação, um mercado onde os pecados eram a única moeda e uma entidade demoníaca. O corretor de culpa atuava como intermediário. Inês passou semanas observando em segredo e viu a terrível economia em ação. Um político confessava sua corrupção e a transferia para uma jovem que havia mentido para sua mãe. Um assassino trocava seu crime pela blasfêmia de um bêbado. Os pecados maiores eram quebrados em fragmentos e distribuídos entre os desesperados, que aceitavam carregar pequenas culpas em troca de um alívio momentâneo de suas próprias misérias. Um pequeno pecado em troca de um mês de aluguel pago. Um pecado médio para curar a doença de um filho. O corretor era um mestre da logística infernal. Ele não criava o mal, apenas o realocava, garantindo que a escuridão nunca se concentrasse em um só lugar por muito tempo, mas que se espalhasse como um câncer pela congregação inteira, a fé da irmã. Inês foi abalada até os alicerces. Como poderia Deus permitir tal comércio em sua própria casa? Ela viu que o demônio não oferecia a danação. Ele apenas gerenciava o desespero que já existia, explorando a falha mais fundamental da humanidade, o desejo de uma consciência limpa a qualquer preço. E ela percebeu que não poderia lutar contra aquilo com orações ou água benta, pois o inimigo não era apenas o demônio, mas a própria natureza humana que ele tão brilhantemente explorava. Em uma noite de lua nova, quando o mercado de pecados estava em seu auge, a irmã Inês tomou sua decisão. Se o pecado podia ser transferido, então ele também podia ser coletado. Ela caminhou até o confessionário, não como uma observadora, mas como uma cliente.
Ela se ajoelhou no genuflexório gasto, e quando a voz sedosa do corretor perguntou qual era sua oferta, Inês fez sua contraproposta. Ela não queria vender um pecado, ela queria comprar todos. Ela ofereceu sua alma pura e sem manchas, o bem mais valioso em toda a catedral, em troca de absorver a culpa de cada homem, mulher e criança de sua congregação. O demônio hesitou pela primeira vez em séculos, pois tal ato de sacrifício puro era um veneno para sua economia de egoísmo, mas a oferta de uma alma, como a de Inês, era irrecusável. O pacto foi selado e Inês sentiu o peso de 1000 vidas de transgressão desabar sobre ela, a ganância, o ódio, a luxúria, o assassinato, cada pecado, uma agulha de gelo em sua alma. Ela não gritou, ela aceitou o fardo em silêncio e, ao sair do confessionário, a leveza em seu rosto havia desaparecido, substituída pela sabedoria sombria de 1000 vidas pecadoras. O corretor de culpa havia ganhado uma alma, mas a irmã, Inês, havia se tornado algo novo, um santuário vivo para a escuridão de seu povo, uma santa do pecado. A lição deixada por esta história é que a verdadeira santidade talvez não seja a ausência de pecado, mas a coragem de carregar o peso dos outros, e que o maior ato de fé pode ser descer ao inferno para que alguém não precise ir sozinho. O som de uma única moeda caindo no silêncio, e depois, nada. Agradeço a sua companhia nesta transação com o sagrado e o profano. Se esta crônica ressoou em sua consciência, clique em gostei para que seu valor seja reconhecido. Inscreva-se e compartilhe para expandir nosso círculo de fiéis. Nos encontraremos no próximo relato.